Seu lugar. Ei, você vai acabar. Cadê? Seu lugar. Vai pra lá fazer essa. Eu vou fazer esse rápido, tá? Meia. Gabriel é nosso testador de três. Pronto. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de transtornos mentais. Mais precisamente, o transtorno de personalidades múltiplas. Ou transtorno de identidade dissociativa. Você sabe o que é isso? O transtorno de personalidades múltiplas ou de identidade dissociativa é um transtorno que faz com que a pessoa tenha mais de uma personalidade. Aí você pode ser bipolar. É bipolar. Vários outros transtornos aí nos quais você pode se enquadrar. O modo de personalidade é como se fosse, eu descobri aqui o caso de Eva. As três faces de Eva. São três diferentes. A primeira identidade não sabia de todas as duas. A segunda só sabia da primeira. A terceira sabia das duas. Mas as duas não sabiam da terceira. Então, em determinado momento, com características totalmente diferentes. Então, são os estudos que foram conduzidos por Corbett Chikpen, ele que viveu de 1919 a 1989, e Herbert Cleckley, que viveu de 1913 a 1984. Então, eles estudaram o caso de Eva, talvez o mais famoso caso de pessoa com transtorno de personalidades múltiplas ou de identidade dissociativa, ou seja, tem mais de uma identidade. A identidade individual se divide em outras identidades. Tem o caso de Eva, as três faces de Eva. A primeira face, a primeira identidade, a primeira personalidade de Eva era Eva White, a Eva branca. Essa era toda certinha, formal, reservada, tímida, reprimida, mas era compulsiva em algumas coisas. Ela não tinha consciência das outras duas personalidades que ela tinha. Ela foi procurar o médico porque direto ela tinha desmaios ou tinha lapsos de memória. De repente ela apagava e acordava em outro lugar. Na verdade não é que ela apagava, outra personalidade tomava conta dela. Dentro das religiões as pessoas interpretam isso como se fosse incorporação. Eu lembro da minha infância, minha mãe era espírita kardecista e tinha uma amiga que supostamente encarnava. Aí era um espírito, né? Encarnava. Direto. Mas não era espírito, na verdade ela tinha transtorno de personalidades múltiplas. Porque era um espírito de identidade totalmente diferente da dela. Não era, na verdade, um espírito. Era uma outra pessoa. É a mesma pessoa, não é nada do além, é tudo de aqui. O problema é que o cérebro humano é muito complexo. E na sua complexidade, ele desenvolve fenômenos que não são muito bem compreendidos e compreensíveis. Aí, a primeira personalidade que se despontou além da original foi a Eva Black. Então a Eva, a primeira, a White é branca, a outra negra, né? E por isso, ela é o completo oposto da primeira, da Eva White. Porque ela nem sabe o áspero, irresponsável, frívola, histérica. Ela tinha consciência da existência da Eva White, mas não de Jane. Jane é a terceira personalidade, terceira identidade, a terceira face de ela. A Jane já era mais madura, era mais capaz, audaciosa, mais interessante, mais compassiva. Ela era consciente da existência das duas outras, que não sabia da existência dela, a partir do momento que ela despertou. Por quê? Na época em que Eva começou a ser tratada, ele foi descoberta o seu transtorno de personalidade múltipla, eles acharam que ela tinha desenvolvido
essa identidade associativa, essa personalidade múltipla, porque ela tinha sofrido abuso na infância. Porque grande parte das pessoas que desenvolvem outra personalidade são pessoas que sofreram abuso na infância. E aí, a outra personalidade que ela desenvolve vem com um mecanismo de defesa do cérebro, para assim você conseguir conviver com o fato, com o trauma do abuso. Mas aí eles fizeram hipnose dela para tentar voltar na infância, descobrir se ela foi abusada. Enquanto fazia hipnose, uma terceira personalidade voltou, despertou, que foi a Jane. Ela tinha 3 personalidades distintas, tem gente que tem até mais. Esses transtornos, né? E aí, olha só o que a Eva Black falou, né, em uma das entrevistas lá no tratamento. Porque a Eva White, ela não bebia. Aí a Black saía e chapava o melão. Comprava roupas curtas, roupas escandalosas, roupas de prostituta. E ela era casada, a Eva White. Quando a Eva Black lá contra, ela saia pra rua, parece que ela liberava para todo mundo. Entendeu? Chapava o melão, usava roupa. Aí ela fala, quando eu saí bêbado, disse a Eva Black, é ela quem acorda, é a certinha que acorda, mas acorda de ressaca. Então ela vai falar, eu bebo, eu não fico de ressaca, quem fica de ressaca é a outra, porque é a outra que acorda. Então sai bebo e bebe, dou para todo mundo, relaxa. Depois volta, é ela que vai ter que arcar com as consequências, que ela que vai ficar grávida, ela que vai ficar com ressaca, ela que vai pegar a doença venérea. A história de Eva foi popularizada pelo livro, tem livro, né? E filme também, que é As 3 Faces de Eva, que mexeram com a imaginação do público e fizeram do seu caso o mais famoso exemplo de distúrbio de personalidade múltipla, de transtorno de personalidade múltipla ou de identidade dissociativa. Esse filme que é As 3 Faces de Eva, tem outros também. Qual é o nome? Quer ver disso? Mais geralmente mulher, mas tem outros também. Não. Então, esse foi o transtorno de personalidade múltipla ou transtorno de identidade dissociativa. O que significa isso mesmo? Uma pessoa que tem várias personalidades ou identidades. Isso não tem nada a ver com espiritismo, com reencarnação, com incorporação de mortos. Mas sim transtornos psiquiátricos da mente. Vem aqui, ó. Não é um espírito, uma alma tentando incorporar a pessoa e fazendo ela se tornar outra, não. Isso acontece muito nas religiões aí, espírita kardecista, de matriz africana, candomblé, principalmente na Umbanda e no kardecismo, porque essas supostamente incorporam pessoas que existiram, pessoas reais. Enquanto no candomblé, aí é orixá já é divindade diferente de seres humanos. Beleza? Compreenderam? Olha isso aí. Oi? Isso é um transtorno mental, né?